Bom dia, turma da 801. Hoje continuaremos a revisão do segundo e terceiro bimestre. Então, nós vamos ver hoje o estudo dos triângulos. Então, elementos de um triângulo. Observando o triângulo da figura ao lado, identifique o lado oposto ao ângulo R. Então, você observa que o lado oposto ao ângulo R é o segmento TS ou ST, né? B, o ângulo oposto ao lado RT. O ângulo oposto ao RT é o ângulo S. O C, os lados que formam o ângulo T. Os lados é RT e TS. 2. Luca quer formar triângulos com palitos de comprimento diferentes. Verifique se será possível formar triângulos com palitos que têm medidas indicadas em cada item. Lembrando que para existir um triângulo, qualquer lado tem que ser menor que a soma dos outros dois e maior que a diferença, né? Então vamos lá. 3,7, 9,1 e 8,4, nós temos 9,1 é menor que 3,7 mais 8,4, né? Então, pode ser feito o triângulo. O item B, 6, 17,5 e 10. Esse não pode, por quê? 17,5 não é menor que 6 mais 10, que é 16. Né? Então, fugiu a condição de existência de um triângulo. 3. Os lados de um triângulo medem x, 3 centímetros e 2x centímetros, sendo que x é um número natural. Quais as medidas dos lados desse triângulo? Ora, por condição de existência, nós temos x mais 3, ó, tem que ser maior que 2x. Né? Que cada lado tem que ser menor que os outros dois, né? Então, x mais 3 é maior que 2x, então vai ficar 2x tem que ser menor que x mais 3. Então, ficou x menor que 3. Então, x tem que ser menor que 3. Se o x, 3, for o maior lado, nós temos que x mais 2x tem que ser maior que 3. Logo, 3x tem que ser maior que 3. Então, x tem que ser maior do que 1. Então, x tem que ser menor que 3 e maior que 1. Né? Como o x é natural, só existe o 2. Então, as medidas dos lados do triângulo são 2, 3 e 4. Né? O exercício 4. Uma arquiteta construiu um jardim na forma triangular, fazendo x nas respostas que apresenta as possíveis medidas do jardim. Então, 3 é menor que 4 mais 5, 5 é menor que 7, então isso aqui é verdadeiro. Né? Aqui, 3 é menor que 3, é errado, isso é falso. 8 é menor, 10 é menor que 11, esse é verdadeiro. Então, aqui, o primeiro e o último. E esse aqui, 8 é menor que 7, não é. Então, só tem os dois de cima, né? Que pertence ao... Continuando, 5. Em um triângulo, o lado maior mede 30 centímetros, o menor 10. Qual é a medida inteira do terceiro lado desse triângulo, sabendo que o seu perímetro é múltiplo de 6? Bora. Então, eu tenho que ter 30 tem que ser menor que x mais 10. Ou seja, x é maior do que 20, ou 20 menor que x, nada mesmo, né? Então, ele tem que estar compreendido, o x tem que estar compreendido entre 20 e 30. Então, nós temos que saber qual é o múltiplo de 6 entre 20 e 30. E o perímetro é múltiplo de 6. Então, nós temos o quê? Múltiplo de 6, eu tenho 6, 12, 18, 24 e 30. Então, se o perímetro desse triângulo é múltiplo de 6, ele pode ser expresso por 6n, né? Daí, eu tenho x mais 10 mais 30 vai ser igual a 6n. Então, eu vou ter o quê?
O n é um número natural. E o x está compreendido entre 20 e 30. Nós temos que 20 mais 10 é 60. 10 mais 30 é 70. E o perímetro tem que estar compreendido entre 60 e 70. Então, o único múltiplo de 6 entre 60 e 70 é o 66. Né? Assim, 6n é 66, portanto, o x vai ser 66 menos 40, 26. Logo, a medida do terceiro lado vai ser 26. Daqui tem que ser múltiplo de 6. O perímetro tem que ser múltiplo de 6. Né? É isso aí. Então vamos para o desafio. O icosaedro é um sólido geométrico que apresenta 20 faces compostas de triângulos equiláteros. Ele pode ser planificado ou desmontado. Aí está o icoságono e aquele decomposto. Né? A figura do icosaedro lembra o formato de algum objeto que você conhece. Então você pode dizer o quê? Diamante ou pedra de quartzo, né? Parece mesmo, né? Agora, quantos triângulos você pode observar no icosaedro demonstrado? Então eu tenho aqui, ó, 4, 8, 12, 16, 20. 20 desse tipo, um triângulo, né? Um trianguinho, 20. E 8, que é 4 mais 4, ó, desses triângulos maiores aqui, ó. 1, 2, 3, 4, e aqui 1, 2, 3, 4. 8. Então nós temos lá 20 desse tipo e 8 desse tipo. Né? Então vamos para a página seguinte. Os ângulos no triângulo. Primeiro, classifica um verdadeiro ou falso a cada afirmação a seguir. A soma das medidas dos ângulos externos de um triângulo é 180 graus. Dos ângulos externos, eu falei para vocês que qualquer polígono é 360. Então a sentença é falsa. Outro, a soma de um ângulo externo com um ângulo interno adjacente é sempre um ângulo raso. Verdade. Né? O outro, a medida do ângulo interno de um triângulo é sempre menor que 180. Também verdade. Se a soma dos três vale 180, cada um tem que ser menor. Né? 2. Um triângulo possui ângulos internos medindo x, 2x e y, seus respectivos ângulos externos, adjacentes medindo A, B e 4x menos 20. Encontre as medidas de todos os ângulos desse triângulo. Do enunciado temos x mais A é igual a 180, né? Que um é interno e outro é externo. X mais A é 180. 2x mais B também é 180. E y mais 4x menos 20 também é igual a 180. Então, nós temos x mais 2y mais 2x mais y é igual a 180. Comparando essas equações, obteremos x mais 2x mais y é igual a y mais 4x menos 20. Né? Então, nós vamos ter 3x é igual a 4x menos 20. Ou seja, 4x menos 3x é igual a 20 graus. Se o x vale 20 graus, nós temos que 2x vale 40 graus, 4x menos 20 vale 80 menos 20, 60 graus. Logo, x mais A vai ser x mais 60 igual a 180. Então, o A vai ser 180 menos 20, 160 graus. O 2x mais B é 180. Então, nós vamos ter
2x vai ficar 40, mais b 180. Então b vale 180 menos 40, 140 graus. E por último, x mais 2x são 3x mais y é 180. Então 3 vezes 20, 60, mais y é 180. Então o y vale 120 graus. Logo, os ângulos internos medem 20, 40 e 120. E os ângulos externos, 160, 140 e 60. 3. Determine a medida x indicada nos triângulos. Ó, x é um ângulo interno, então vai ficar x mais 3x mais 20 é 180. Então 4x mais 20 é 180. 4x então vai medir 160, né, que é 180 menos 20. O x então vale 120 por 4, 40 graus. Então o x mede 40 graus. No item B, é um triângulo isósceles, né? Lembrando que é um triângulo isósceles porque os ângulos da base são iguais, né? Então eu tenho x mais 38 é 180. 2x mais 38 é 180. 2x então vai medir 142, que é 180 menos 38. O x então é metade de 142, 71 graus. O C. Continuando. 5. Qual é o valor em graus do ângulo x? Então vamos lá. Na primeira figura verdinha aí, ó, 46 mais y mais 90 é igual a 180. Então o y é 180 menos 90 menos 46. Então o y dá 44 graus. Já na figura em avermelhada, né, nós vamos ter 28 mais z mais 90 é 180. Então o z vai ser 180 menos 90, que é 90, menos 28, 62 graus. Aí aqui na parte central, ó, eu tenho que y mais z mais x, ó, é 180 graus. Então vai ficar x mais 44 mais 62 vale 180. Então x mais 106 é 180, então o x vai medir 74 graus, que é 180 menos 106. Na figura, no 6, ó, encontre o valor de y em graus. Então, eu observo aqui, ó, um 140, ó, o ângulo interno aqui que está faltando ó, é o que falta para 180, que aqui é um ângulo raso, né? Então, esse ângulozinho que não está assinalado aqui, ó, mede 40 graus. Então, eu tenho 40 mais 90, que é a notação de ângulo reto, é 130. Então, o y vai medir 50 graus, é o que falta para 180. O 7. No triângulo em verde, eu quero saber quanto vale a medida dos ângulos internos. 90 menos x e o y. Muito bem. Mas eu vou começar lá no azul. Ó, 90 mais 60 é 150. Então aquele x ali vale 90, 150. Então o x vale 30. Olha, se o x vale 30, eu tenho que esse ângulo 90 menos x vale 60. Se o ângulo 90 menos x vale 60, o ângulo y vai ser também 60, 150, vai medir 30 graus. Quer dizer, o ângulo x deu a mesma medida do y. X igual a y. Então, no triângulo verde que ele está querendo, ó, eu vou ter 30, 60 e 90. São os ângulos do triângulo. É um triângulo retângulo, né? Também. Eu pulei essa aqui também? Ah, essa aí, tá certo. Classificação dos triângulos. 1. Classifica os triângulos a seguir de acordo com as medidas dos ângulos e dos lados. Então, se observando os ângulos, você tem um ângulo obtuso aqui, ó, 120 graus. Então, o triângulo é obtusângulo. E escaleno, porque todos os lados têm medidas diferentes, né? O B, em relação aos ângulos, os 3 ângulos são agudos, então o triângulo é acutângulo. E os lados diferentes, então é escaleno, também escaleno, né? C, ângulo reto, então é retângulo, né? Lados, tudo diferente, então é escaleno também. Então os 3 triângulos até agora são os 3 escalenos, quanto aos lados, né? O item D,
122 é um ângulo obtuso, então o triângulo é obtusângulo, 29, 29, ângulos iguais, então é isósceles, então é obtusângulo e isósceles. 2. Observa os triângulos, classifique-os quanto às medidas dos lados e escreva o polinômio que representa o perímetro de cada um deles. Então, 3A, 3A e 3A, triângulo equilátero, né? Perímetro, 9A, 3 mais 3 mais 3, 9, tudo A, 9A. O B, x mais 1, x menos 1 e x. Triângulo escalenos, medidas diferentes, né? Perímetro, 3x, soma os lados, né? Um corta com 1. E o C, triângulo, retângulo e isósceles, né? Retângulo porque tem um ângulo reto, e isósceles porque tem dois lados iguais. Ele quer que represente quanto aos lados, então ele é isósceles. E o perímetro é A mais 2C, né? Na figura D, quanto aos lados, triângulo escaleno, os três lados diferentes. E o perímetro, 3x mais 6. 3x mais 6. Continuando, o exercício 3, ó, um triângulo ABC tem as medidas de seus lados diretamente proporcionais a 3, 4 e 5. Esse triângulo pode ser isósceles. 3, 4 e 5? Não tem dois lados iguais, né? Então você já elimina aí. Ele é um triângulo escaleno, né? Em relação aos lados, ele é escaleno. Os três lados diferentes. 2. Se o perímetro é 36, quais são as medidas desse lado? Bom, então vamos lá. X, Y e Z são proporcionais a 3, 4 e 5. Então eu vou escrever x sobre 3 é igual a y sobre 4, que é igual a z sobre 5. E a soma dos lados, que é o perímetro, né, é 36. Então, aplicando aquela relação propriedade fundamental de proporções, ó, a soma dos antecedentes, que é x mais y mais z, está para a soma dos consequentes, que é 3 mais 4 mais 5, assim como cada antecedente está para o seu consequente. Então, eu vou ter a soma dos antecedentes, ó, que antecedentes são os numeradores, né? X mais y mais z é 36. Os consequentes são os denominadores, ó, 3 mais 4 mais 5, 12. 36, 12 abre, 3. Então, assim como cada antecedente está para o seu consequente. Então, eu tenho x terço igual a 3, x vale 9. Y quarto igual a 3, y igual a 12. Z quinto igual a 3, z igual a 15. E aqui tu confere o perímetro. 9 com 12 são 21, 21 mais 15, 36. Está certinho. 4. Um automóvel saiu do ponto A, passou pelo ponto B, retornou ao ponto A. Conforme o esquema, quer dizer, ele veio de A até B, de B ele veio a C e retornou a A. O veículo percorreu na linha reta 23,5 km. Então, esse é o perímetro, são dos três lados, né? Sendo que as distâncias AB e AC são iguais. AB e AC são iguais. Então, formou aí, ó, um triângulo isósceles. De acordo com as indicações do esquema, calcule a medida de AB, de AC e de BC. Então, eu tenho a soma, o perímetro, então eu vou ter 2x mais 1, mais 2x mais 1, que são iguais, né? Mais x é igual a 23,5, que é o valor dado, quilômetros, né? Então, eu tenho 5x mais 2 é igual a 23,5. Então, 5x é 23,5 menos 2, que é 21,5. O x, então, é a quinta parte, que vai dar 4,3. Logo, 2x mais 1 vai ser 2 vezes 4,3 mais 1, que é 8,6 mais 1, 9,6. Então, o lado AB é igual ao lado AC, que vale 9,6 km. E o X, que é o lado BC, vale 4,3 km. Muito bem. 5. Um dos lados de um triângulo isósceles mede 5 centímetros e os outros dois lados medem o triplo da medida desse lado.
Qual é o perímetro desse triângulo equilátero, cujos lados medem o dobro da medida do maior lado do triângulo isósceles? Então, eu tenho lá. No triângulo isósceles, lembrando isso aqui que tem os dois lados iguais, né? Temos que os lados medem 5 e 3 vezes 5. Eu falo que os lados de coisa é o triplo, né? Então, vai ficar 5, 15 e 15. Né? 5, 15 e 15. Então, o maior lado mede 15 centímetros. Assim como cada triângulo equilátero mede o dobro de 15, quer dizer, vale 30, sabe-se que nesse triângulo os lados têm a mesma medida. Então vai ficar 30 mais 30 mais 30, ou 3 vezes 30, 90 centímetros. Aí tem um desafio, enquanto o erro. Em um triângulo isósceles, a medida de um lado é o dobro da medida do outro. E o lado maior mede 10 centímetros. Um de seus lados mede 5 e o perímetro é 20. Então, ó, se o triângulo é isósceles, o terceiro lado mede 5, né? Aí nós temos 10 é igual a 5 mais 5. Mas pela condição de existência de um triângulo, cada lado tem que ser menor que a soma dos outros dois. Aí você tem ali, o 10 é igual a 5 mais 5, ó, já deu igual, não deu menor, né? Então aí está o erro, né? Não existe esse triângulo. 4. A altura mediana e bissetriz de um triângulo. Lembrando, a altura é a distância do vértice ao meio do lado oposto. Não, a altura é perpendicular ao lado oposto. Mediana é que é a distância do vértice ao meio do lado oposto. E bissetriz é a distância do vértice, o vértice que divide o ângulo ao meio. Né? Então vamos lá. Primeiro, então você vê a distância de A até ponto médio, 2,5, 2,5. Então isso é mediana. B, distância do vértice, ó, 60, 60, então isso é bissetriz, né? O ângulo todo A é 120. Então isso aqui vai ser bissetriz. C, ó, perpendicular à base, ó, 90 graus, 90 graus, então isso é a altura. E aqui, ponto A, 3 e 3, é a mediana, então é mediana. Então vamos para o outro. No exercício 2, ó, num triângulo ABC, ó, a altura, a base BC, divide o triângulo em dois outros triângulos que são idênticos. Se BC vale 18 e o perímetro do triângulo é 54, determine a medida dos três lados do triângulo. Ora, se a altura divide o triângulo ABC em dois triângulos idênticos, é porque o triângulo ABC é isósceles, né? Senão não tinha lados iguais. Indicando a medida de seus lados congruentes por x. Então eu vou ter x mais 18, que é o lado BC, que é a base, né? É 54. Então 2x é igual a 54 menos 18, que é 36. Então o x é metade de 36, que é 18. Então os três lados do triângulo ABC medem 18 centímetros. B. Classifique quantas medidas dos lados e dos ângulos internos. Então, o triângulo dos três lados de mesma medida é o triângulo equilátero. E, portanto, ele é acutângulo, porque todo triângulo equilátero é também equiângulo. Né? Tem os ângulos também, tem os três lados iguais e os três ângulos iguais. Então, é equilátero e acutângulo. 3. Meça o lado BC dos triângulos abaixo. A seguir, marca o ponto médio, M. Desse lado, traça a mediana relativa ao lado BC. Então, você vai ter o lado BC, aí tu vai pegar a régua, vai colocar lá. Vamos supor, deu 8, então tu vai lá, 4, aí tu marca o ponto M e liga a M. Pronto, está lá a mediana. B, mesma coisa. AC, calcula quanto vale, quando a régua, ponto médio e liga ao vértice A. Né? D, usando o compasso, traça as bissetrizes dos triângulos abaixo. Então aqui, desse ângulo, como é que você faz o compasso? É uma abertura qualquer, você traça, e aí com a ponta seca aqui onde cortou o lado, com a distância até o outro, você dá o primeiro arco. Mesma coisa do lado de cá. Do lado de cá, com a abertura até o outro, até onde cortou, marco, ali onde se cruzaram, você liga o vértice. Aqui é a bissetriz. Né? A mesmo raciocínio você faz do outro lado.
O encontro das bissetrizes chama-se incentro. Então está marcado o incentro. Aqui vocês vão fazer a mesma coisa. Então vamos para o outro. No 5. No triângulo representado abaixo, o segmento destacado é uma das medianas. O perímetro desse triângulo é 50 centímetros. E apenas um dos dois triângulos formados a partir da mediana é isósceles. Aí tem que saber qual é. Então aqui é mediana. Então vamos lá. Então aqui vale x mais 3 também. Então 2 vezes x mais 3, mais 2x mais 2x mais 2, é igual a 50, que é o perímetro. Né? Isso aqui é x mais 3, aqui é x mais 3 também, que isso aqui é mediana. Então nós vamos ter 2x mais 2 mais 2x mais 2x mais 6 vale 50. 6x mais 8 é 50. Então 6x é 50 menos 8, 42. Então o pedacinho x vale 7 centímetros. Então as medidas dos lados são 2x mais 2, 14 mais 2, 16. 2x, 14, 2 vezes 7. Né? E 2 vezes x mais 3, que é 10, 20. Então os lados do triângulo medem 14, 16 e 20. Então o triângulo isósceles é esse aqui, ó. Embora eu esteja perguntando aqui, né, que é só as medidas, tá lá, 14, 16 e 20. Aqui é 16, ó, a mediana aqui é 16, então aqui também, ó, 14 mais 2, 16, né? Muito bem. A medida da mediana da figura. Os triângulos formados quando traçada a mediana têm lados medindo 2x mais 2 e x mais 3. A medida da mediana, isto é, 16 centímetros e 10 centímetros, a mediana, né? 2x mais 2x mais 3 é a medida, isto é, 14 e 10, né? Que o x é 7, né? 14 e 10. Então a medida da mediana não pode ser 10, pois nesse caso os dois triângulos formados seriam isósceles. Logo, a medida da mediana é 16, ou 14 centímetros. 6. Abaixo temos um triângulo e uma de suas bissetrizes. Calcule a medida de seus ângulos externos. Então, vamos lá. No triângulo retângulo, o externo também é 90, né? Porque 180 menos 90 é 90. Se aqui é bissetriz 20, então o ângulo todo é 40. Então vai ficar 180 menos 40, 140. E aqui, o x deu, não achei, 40 com 90, 130, o x é 50. Então aqui vai medir 130 graus. Então os ângulos externos são 130, 40 e 90. Então vamos para o outro. Então, o ângulo interno B do triângulo abaixo mede 56 graus. E o ângulo C, 76. O segmento BD é bissetriz do ângulo B. E o segmento CE é bissetriz do ângulo C. Determine as medidas de x e y. Olha, então eu tenho, nesse trianguinho de baixo aqui, ó, onde está o ângulo x, eu sei que B é a metade, é bissetriz, né? Então esse ângulozinho de dentro aqui é metade de 56, que é 28. Então vai ficar x mais 28, mais o seu é a metade do ângulo C, que é 76, a metade de 76 são 38. Então eu tenho x mais 28 mais 38 vale 180. Então o ângulo x vai ser 180 menos 66. O ângulo x então mede 114 graus. Olha, o x mais y forma um ângulo raso. Então o y vai ser 180 menos 114, que vale 66 graus. Acabou o problema. Aí vamos passar para a congruência de triângulos. Classifique cada afirmação como verdadeira ou falsa.
Dois triângulos congruentes têm sempre ângulos correspondentes da mesma medida. Verdade. Se eles são congruentes, já está dizendo que tem triângulos congruentes, né? O 2. Dois triângulos que têm lados correspondentes de mesma medida são congruentes. Também verdade. É pelo caso do lado, lado e lado. Se dois triângulos têm ângulos correspondentes de mesma medida, eles são congruentes. Aqui é falso. Você pode ter ângulos congruentes, mas ter os lados diferentes, né? Então vamos lá. 2. O triângulo ABC, num lado 6 centímetros e outro de 8 centímetros, o triângulo FGH tem um lado de 5 e o outro de 8. Qual deve ser a medida do terceiro lado do triângulo ABC para que seja congruente ao triângulo FGH? Ora, como os triângulos ABC e FGH devem ser congruentes, eles devem ter lados correspondentes congruentes. Ou seja, o terceiro lado do triângulo ABC tem de medir 5 centímetros. E, do mesmo modo, o terceiro lado do FGH tem que medir 6 centímetros. Muito bem. B. Calcule o perímetro do triângulo FGH. Como os triângulos ABC e FGH são congruentes, eles têm perímetros iguais, pois têm os três lados respectivamente congruentes. Assim, o perímetro vai ser 5 mais 6 mais 8, ou seja, 19 centímetros. 3. Identifique casos de congruência nos pares de triângulos abaixo. Então, você observa lá. O que você está observando? Os dois ângulos são iguais e o lado comum também. Então, eu tenho lado ângulo, lado e ângulo. Casos de congruência. Continuando. O B. Continuando. 6. O triângulo ABC é isósceles e um dos seus ângulos internos mede 100 graus. O triângulo DEF tem dois lados congruentes entre si e também congruentes, respectivamente, né? Há dois lados do triângulo ABC. Se o triângulo DEF tiver um ângulo interno de 100 graus, faça um X nas afirmações verdadeiras. Esses dois triângulos são obtusângulos. É verdade, né? Para ser 100 graus é um ângulo obtuso, então eles são obtusângulos. Depois, esses dois triângulos são congruentes, mas um deles é isósceles e o outro não. Isso é falso, né? O outro, esses dois triângulos são congruentes pelo caso lado, ângulo e lado. Perfeito. Verdade. O outro, o triângulo ABC é congruente ao triângulo DEF pelo caso ala. Falso, né? O verdade é lau, é L, lado, ângulo e lado, né? O último, o triângulo ABC não pode ser congruente ao triângulo DEF. Também é falso, ele pode ser congruente sim. 7. Uma bissetriz de um triângulo ABC divide o triângulo em dois outros triângulos congruentes. Sabendo que essa bissetriz é um ângulo interno de 80 graus, determine as medidas dos ângulos externos dos dois triângulos congruentes formados. Aí você vê, ó, para que a bissetriz divida o triângulo ABC em dois triângulos congruentes, o triângulo ABC tem que ser isósceles. Há dois triângulos formados em triângulos retângulos. Como a bissetriz refere-se a um ângulo de 80 graus, os ângulos retângulos têm um ângulo interno de 40, né, que é a metade, 80, né? 40 e 40. Assim, o ângulo de 90 graus, os ângulos internos desse triângulo vão ser 40, 50 e o 90, né? Pois devem ser somar 180, né? Desse modo, para determinar as medidas dos ângulos externos desse triângulo, temos que considerar o ângulo interno adjacente, um ângulo de 90, é 90 mesmo, 180 menos 90. O ângulo externo adjacente ao ângulo de 40, vai ser 140 graus. E o ângulo externo ao ângulo de 50 vai ser 130 graus. Então, os ângulos externos do triângulo retângulo vai ser 90, 130 e 140. 8. Na figura, EF é paralela a DC, que é paralela a AB. EF, DC e AB são paralelos. E DC é congruente a EF. DC é congruente a EF. No caso de congruência que nos permite afirmar que o triângulo EFG é congruente a DCG, vai ser o quê?
ângulo, lado e ângulo, né? Tá lá. Ângulo, 2 tracinho, 2 tracinho. Um tracinho, um tracinho. E o lado, 5,1, 5,1, 4,5, 4,5. Né? Então é ângulo, lado e ângulo. B. O perímetro do triângulo ABG, sabemos que D é ponto médio de AG. Olha, e C é ponto médio de BG. E se DC vale a metade, nós vamos ter o quê? AG, aqui vai medir 2 vezes DG. Né? Que aqui é ponto médio. Então tem DG e DG, são iguais. Né? Então AG vale o dobro de DG. Então AG é 2 vezes 5,1. Então AG vale 10,2. Analogamente, ó, BG vai ser o dobro de CG. Se CG vale 4,5, o BG então vai valer 9. E o DC é metade de AB. Né? Então 3,8, que é BC. A B vai ser 7,6, o dobro, né? Então eu tenho que o perímetro do triângulo pedido vai ser 10,2 mais 9 mais 7,6. Vai dar 26,8. O 9. O triângulo ABC tem perímetro de 60 centímetros. E o triângulo FGH tem um lado medindo x, outro medindo 2x. E o terceiro lado 18. Qual é o valor de x para que os triângulos ABC e FGH sejam congruentes? Ó, se são 2 triângulos congruentes, ele tem lados correspondentes à mesma medida e mesmo perímetro. Daí, x mais 2x mais 18 tem que valer 60. Então, 3x vai ser 60 menos 18, 42. Então, o x vai medir 14 centímetros. Então, vamos para o outro. O 3. A razão entre a medida de um lado e o perímetro de um triângulo isósceles é 1, de 1 para 3. E a soma das medidas dos lados é 14, enquanto a medida dos 3 lados e o perímetro desse triângulo. Olha, então nós temos lá, a razão da medida dos lados é de 1 para 3. Então vamos botar x sobre y é igual a 1 sobre 3. Então o y vai valer 3x. Então nós vamos ter os lados x mais y vai ter que valer 3x, né? Então eu vou ter 2x mais y igual a 3x. Então o y é igual a x. Então nós temos y mais x é igual a 3x. Então 2y mais x é igual a 3x. Então 2y é igual a 2x e x é igual a y. Desse modo verificamos que um triângulo só pode ser equilátero com os lados medindo x, x e x, igual a 14. Então, 2x vale 14 e o x vale 7. Então, os lados medem 7 centímetros e o perímetro vai valer 21, 3 vezes 7. Né? 4. Um triângulo isósceles tem um ângulo externo medindo 3x. Um ângulo interno não adjacente a esse ângulo externo medindo x. Determine as medidas dos ângulos internos desse triângulo. Então, nós temos lá x mais 180 menos 3x vai ser igual a 180. Então, nós vamos ter aqui não vai servir, né? X vai ser menos x igual a 0 graus, não vai servir, então nem existe o ângulo. Vamos ver para o outro. X mais 180 menos 3x, que é o ângulo externo, mais 180 menos 3x tem que dar 180, que são os 3 ângulos. Então, 180 menos 5x igual a 0. 180 igual a 5x, x é 36. Então, 180 menos 3x, x é 36, vale 72 graus. Né? Que 3 vezes 36 é 108. Então, vai valer 72 graus. Logo, os ângulos internos desse triângulo medem
72, 72 e 36. Quinto, ABCDF é um pentágono regular e DEF é um triângulo isósceles, conforme a figura aqui embaixo. Se FD é congruente a FE, então um triângulo isósceles, né? Determine as medidas de x e y da figura. 1, 2, 3, 4, 5. Então, no pentágono, nós temos que o ângulo interno de um pentágono vai ser 5 menos 2 vezes 180 sobre 5. Então, vai ficar 3 vezes 180, 540 por 5, 108 graus. Então, 108 mais y vale 180. Sabe como é que pega aqui embaixo, né? 108 mais y é 180. Então, o y vai medir 72 graus. Se o y é 72, o ângulo é 72 também, né? Que aqui é um triângulo isósceles, né? Então, eu vou ter x mais 72 é 180. X mais 144 é 180. O x, então, é 36. Então, o x é 36 e o y é 72. Então, vamos para o outro. No sexto, na figura seguinte, R é paralela a S. Sabendo que o triângulo AMN é isósceles, determine as medidas x e y indicadas. Então, nós temos no triângulo menorzinho, ó, x mais 80 é 180. Então, 2x é 180, 2x é igual a 100. Então, o x vale 50 graus. Se o x vale 50 graus, ó, você observa aqui, ó, o x e o y são ângulos correspondentes, né? Que aqui são duas paralelas, então o y é 50 também. Então, nós temos lá que x e y são correspondentes, também a medida. Então, x é igual a y, que é igual a 50 graus. 7. Classifique como afirmação o seguinte, verdadeiro ou falso. Num triângulo equilátero, as alturas são também medianas, mas diferem das bissetrizes. Falso. No triângulo equilátero, lembrando, ó, as medianas, as bissetrizes e as alturas correspondem ao mesmo segmento, né? B. Segundo, a bissetriz de um triângulo isósceles relativa ao ângulo do vértice é a altura desse triângulo relativa à base do triângulo isósceles. Verdade. Outro, se um triângulo é equilátero, qualquer bissetriz divide o lado oposto ao ângulo relativo à bissetriz tomada pelas partes congruentes. É o que eu acabei de afirmar lá no primeiro, né? É verdade. Observe 8. Observe o triângulo isósceles abaixo, em que se destaca em vermelho a bissetriz do ângulo, o ângulo do vértice, né? Calcule as medidas dos lados desse triângulo, sabendo que seu perímetro é 26. Então, nós temos 2x mais 2x mais 6x. Isso aqui é um triângulo isósceles, isso aqui é 6x também. Então, vai ficar 2x mais 2x, 4x. Mais 6x mais 6x, 12. Então, tem 16x é 26. Então, o x vai valer 26 dividido por 16, que dá 1,625 centímetros. Substituindo o valor de x, encontramos 2x mais 2x é 4x. 4 vezes 1,625 dá 6,5. E o outro lado, que é 6x, ó, que é 6 vezes 1,625, dá 9,75. Então, os lados desse triângulo são 9,75, 9,75 e 6,5 centímetros. Muito bem. Um bom fim de semana para vocês. Tudo de bom. E não esqueça de fazer o exercício para quinta-feira da semana que vem. Bom fim de semana para vocês.